Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana, Dani, Ívia. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, bom dia, Lu. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, Edna. Que gostoso estarmos juntos aqui em mais um Despertando com Ódios do Amor. Hoje de manhã estava conversando com a Paty logo cedo, e a hora que eu vi que a lição de hoje era a lição 188, eu não resisti. Eu não resisti. Essa lição é extremamente linda, né? Que é a lição que fala: a paz de Deus está brilhando em mim agora. Bom dia, Vilma. Bom dia, seja bem-vinda. Então, eu senti muito forte da gente fazer a leitura dessa lição. Então, vamos lá, vamos nos unir aqui, vamos fazer a nossa oração inicial. Aí eu até separei um trechinho de uma leitura para a gente fazer antes de começar essa lição, só para a gente trazer na nossa memória um pouquinho sobre o livro-texto que ele diz sobre essa luz. Então vamos lá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso Despertando com Olhos do Amor. E a gente se une aqui para a gente iniciar com uma oração que foi baseada na sessão que nós lemos ontem, no nosso encontro, que é a sessão O Fim da Dúvida, que está no capítulo 15, que é o Instante Santo. E a oração que a gente começa diz assim: Pai, neste instante santo, escolhemos abandonar toda dúvida que inventamos sobre ti e sobre nós. Reconhecemos que o teu amor nunca vacilou, mesmo quando nos esquecemos de quem realmente somos. Hoje, renunciamos à nossa vontade de estarmos separados dos nossos irmãos e aceitamos a tua vontade como nossa. Entregamos cada pensamento de medo, culpa e julgamento e nos abrimos à certeza que vem da tua presença constante. Permite que vejamos o nosso irmão como ele é, para que vejamos também a nós mesmos com a mesma luz. Que cesse agora o nosso conflito interior e que a clareza do teu amor silencie toda hesitação. Neste instante, aceitamos o milagre da certeza. A dúvida se dissolve na luz da verdade e repousamos em ti em perfeita paz. Amém. Amém. Então, para a gente iniciar a leitura da nossa lição 188, eu separei um trecho. Teve a Edna perguntou assim: estou sem som. Será que vocês precisam autorizar a minha entrada? Ô, Edna, não, a gente não precisa autorizar nada, não. Deve ser alguma coisa aí. Uhum. Tenta sair e entrar de novo, Edna. Amor, eu já pus a lição, tá?
tá. Já fixei aqui também. Então, vamos lá, então. Separei um trecho que está no capítulo 13 do livro Texto. Capítulo 13, se eu não me engano, é o Mundo Sem Culpa, né, amor? É, É o Mundo Sem Culpa, que está na seção 6, que é a seção Encontrar o Presente. Sempre quando eu vejo essa seção, eu lembro da Pri. Então, vamos lá, então. Diz assim para gente essa seção, esse parágrafo 11. Há uma luz que esse mundo não pode dar. Entretanto, tu podes dá-la assim como te foi dada. E na medida em que a dás, ela resplandece, chamando-te para sair do mundo e segui-la. Pois essa luz vai te atrair como nada nesse mundo pode fazê-lo. E deixarás de lado um mundo e acharás outro. Esse outro mundo resplandece com o amor que tu lhe tens dado. E aqui todas as coisas irão lembrar-te do teu Pai e do seu Filho Santo. A luz é ilimitada e se espalha através deste mundo em serena alegria. Todos aqueles que trouxeste contigo resplandecerão sobre ti, e tu resplandecerás sobre eles em gratidão, porque te trouxeram aqui. A tua luz reunir-se-á a deles em um poder tão convincente que atrairá outros para que saiam das trevas à medida em que tu os olhares. Então, essa foi uma pequena introdução de um trecho que está no capítulo 13, seção 6, para a gente iniciar a leitura da lição 188, que nós vamos fazer agora. perfeito. Há uma luz em ti. Há uma luz. Então vamos lá, Vamos. leitura da lição 188. A paz de Deus está brilhando em mim agora. Parágrafo 1. Por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz está neles agora. A iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. A luz não é desse mundo, mas tu, que és portador da luz, também és um estranho aqui. A luz veio contigo do lar onde nasceste e ficou contigo porque é tua. É a única coisa que trazes contigo daquele que é a tua fonte. Ela brilha em ti porque ilumina o teu lar e te conduz de volta ao lugar de onde ela veio e onde tu estás, em casa. Nossa, uau, nossa, é muito linda. Só sinto de trazer aqui uma reflexão sobre o céu, né? Quando Jesus inicia o parágrafo dizendo: por que esperar pelo céu? Né? Então, vamos lembrar que o céu é um estado mental, é um estado na nossa mente de perfeita paz, de presença constante. Né? Então, e quando Jesus cita aqui também a iluminação, né? Ele fala que a iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. Né? Então, nós tínhamos uma noção até então, né, de que
estar iluminado ou ser um ser iluminado era para poucos, né? Poucos conseguiam, né, ficar nesse estado ou ter passado pelo mundo, né, e ter sido, vamos dizer, né, considerado uma pessoa iluminada, né? Então, Jesus simplifica tudo isso para nós, dizendo que nós já temos a luz, né? E se nós já temos a luz, nós somos iluminados, né? Então, essa luz que nós já temos quando fomos criados por Deus, né? Essa luz nos lembra de quem nós verdadeiramente somos, como filhos de Deus. Essa luz nos lembra de que a separação do nosso Pai nunca aconteceu, né? Então, ser iluminado ou estar iluminado aqui no mundo, né? Mesmo vivendo nesse mundo ilusório, é a gente poder se lembrar e manter um estado de presença, lembrando que a luz não está fora, a luz está dentro. E essa luz que está dentro, né, de nós, ela pode ser representada, se a gente quiser, pelo Espírito Santo, que é a resposta de Deus, né, para a nossa pergunta, quando nós fizermos uma pergunta para Deus, se nós podíamos fazer um mundo separado dele. Ou fizemos uma pergunta quando nós lemos também no livro texto, o que sou eu? Então, esse foi um momento da dúvida, né? E Deus, o próprio Deus, enviou a resposta para nós, que é o Espírito Santo. E essa resposta é a luz que está dentro de nós. Simbolicamente, nós podemos entender que o Espírito Santo é a luz que está dentro de nós, né? Mas usando realmente, né, o que o curso de milagres nos ensina, essa luz já está dentro de nós, porque quando Deus nos criou, ele já colocou essa luz dentro de nós. Então, o Espírito Santo é a lembrança dessa luz quando fomos criados por Deus. Nossa, perfeito. E essa luz tá agora aqui. Ela pode ser sentida, experimentada agora, né? Agora, Agora. agora, agora. Ela não tá no tempo. Ela não tá num estado mental aqui, né? Aqui no sentido assim, é quando realmente eu me esvazio, né? Passado, futuro. É impossível ela estar no tempo, né? Mas ela tá o tempo todo aqui, né? No instante santo, né, amor? É, Que é o agora, né? então é realmente, né? A prática disso, cada vez que eu dou um passo atrás e chamo o Espírito Santo, já é um início da prática, né? Desse instante santo. E, e eu acho lindo aqui. Agora eu não sei se foi no texto aí que você leu ou se foi aqui. Que é sobre. Acho que foi no texto que você falou aí sobre abandonar o mundo. É, eu adoro falar sobre isso, né? Sobre abandonar o mundo. A cada momento que você está no agora, você abandona o mundo, né? Porque o mundo, a gente pode falar que o mundo é o tempo, é o mundo do tempo, né? Do que parece ser passado, presente, futuro. Que é o ego, né? Que é o tempo do ego. Então, adoro reforçar isso, né, na mente, porque não é sobre abandonar as coisas aqui, lá, 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 lá. Não. A cada instante que você dá um passo atrás, muda de professor e exerce a nossa, a sua, a nossa
única função que é o perdão, Hum, eu abandono o mundo. Porque eu abandono todas essas ideias, né? De que todas as ideias, né? Todas as minhas certezas, tudo. Então, é muito bom é abandonar o muito bom. mundo. É. Ele diz nesse trecho mais ou menos assim, amor. Pois essa luz vai te atrair como nada nesse mundo pode fazê-lo, e deixarás de lado um mundo e acharás outro. Esse outro Uhum, mundo resplandece com o amor que tu lhe tens dado. uhum, E aqui todas as coisas irão lembrar-te do teu Pai e do seu Filho Santo. uhum, uhum. E você tá lembrado, né? Hum, Então, nossa, perfeito. Vamos lá, então? vamos lá, vamos continuar. Parágrafo 2, então. Essa luz não pode ser perdida. Por que esperar para achá-la no futuro? Ou acreditar que já foi perdida ou que nunca esteve presente? Ela é tão facilmente contemplada que os argumentos que provam que ela não está presente tornam-se ridículos. Quem pode negar a presença do que contempla em si mesmo? Não é difícil olhar para dentro, pois é lá que começa toda a visão. Hum, Não se vê nada, seja em sonhos ou a partir de uma fonte mais verdadeira, que não seja apenas a sombra do que é visto através da visão interior. E é lá que a percepção começa. E lá chega ao fim. hum, Ela não tem outra fonte senão essa. hum. A paz de Deus está brilhando em ti agora, e do teu coração se estende ao mundo todo. Ela para acariciar cada coisa viva e deixa uma bênção que permanece para todo sempre. Aquilo que ela dá tem que ser eterno. Remove todos os pensamentos do que é efêmero e sem valor. Traz a renovação a todos os corações cansados e, ao passar, ilumina toda a visão. Todas as suas dádivas são dadas a todos e todos se unem para agradecer a ti que dás e a ti que recebes. Uau! O brilho em tua mente lembra ao mundo aquilo que ele esqueceu. E o mundo restaura a memória a ti também. De ti, a salvação se irradia com dádivas incomensuráveis, dadas e retribuídas. O próprio Deus agradece a ti, que és o doador da dádiva. E com sua bênção, a luz em ti brilha mais intensamente, somando-se às dádivas que tens para oferecer ao mundo. A paz de... Ai, desculpa. Quer continuar? Vai, vai, vai lá, embala. Vamos embora. A paz de Deus nunca pode ser
contida. Hum. Aquele que a reconhece dentro de si mesmo tem que dá-la. E os meios para dá-la estão em sua própria compreensão. Hum. Ele perdoa porque reconheceu a verdade em si. Eu vou repetir. Ele perdoa porque reconheceu a verdade em si. A paz de Deus está brilhando em ti agora e em todas as coisas vivas. Na quietude, ela é reconhecida universalmente, pois o que a tua visão interna contempla é a tua percepção do universo. Nossa, sinto só de trazer um ponto aqui, ó. Na quietude, ela é reconhecida universalmente. Eu gosto sempre de me lembrar que essa quietude nem sempre é um estado corporal de inércia. É a quietude mental que ele está falando aqui. Gosto sempre de reforçar. É um estado quieto e não necessariamente corporal quieto, né? Porque eu gosto de reforçar, porque toda vez que minha mente vai para que eu leio, gente, e ó, e é tão importante a gente prestar atenção naquilo que a gente associa quando a gente lê, né? E todas as vezes que eu leio com quietude, minha mente vai para esse lugar, sabe? Hoje é bem rápido, é, mas como um estado corporal quieto, né? E como é importante a gente compreender que não é sobre o corpo, Uhum. é um estado mental quieto, Hum. pacífico, quieto. Hum. Ó, né? Então, nossa, isso me alegra demais, assim, né? Às vezes pode até ser que você vai estar num estado, Ana, você vai estar paradinho, né? Quietinho, parado. Mas não é sobre isso. Não é só sobre isso. A quietude, ela não é só sobre isso. Às vezes, parar corporalmente te ajuda na quietude, né? Mas é isso. Por isso que aí a gente precisa. Não, mas isso não é uma lei, sabe? Porque eu mesma já, nos meus tempos aí de autoconhecimento, sofria muito com isso, né? E eu achava meio estranho mesmo, sabe? Eu falava, meu Deus, não é possível. Então, para eu ficar quieta, eu não vou poder fazer mais nada nesse mundo, né? Eu me lembro que lá no fundo, eu tinha esse questionamento, né? E não que é errado já, tá, gente? Só estou falando aqui, compartilhando a minha experiência. Então, é importante, por isso que é importante a gente ver onde a nossa mente vai, o que que ela conclui, sabe? Porque ela vai buscar informações, né? E aí é tão importante, né? Olha, o Espírito Santo para mim é isso. Só que tem um lugar aqui que é impossível para mim, né? Então eu só vou estar quieta quando eu parar corporalmente, né? Sendo que na quietude é quando eu experimento quem eu sou,
eu experimento o Espírito Santo. Então, vocês entendem que aí não bate, né? Então, ele está falando sobre um estado mental. Hum, Então, é importante a gente se lembrar e não confundir isso. Às vezes vai ser corporal em algum momento, mas às vezes hum, não, né? Não sei. Aí, para cada um, o é, Espírito Santo vai usar a ferramenta mais útil, hum, né? hum, Para saber que é um lugar na mente, né? Então, muito bom a hum, gente é. trazer isso. Agora, Agora, aqui ele fala isso, ó. é, Aqui ele usa literalmente, senta-te quieto, né? mas Vamos lá. podemos usar esse senta-te quieto também de uma forma de acalmar a Também, mente, né? também, Independente da onde a gente esteja, também, também. independente se a gente consegue Então, parar agora, fisicamente, parar fisicamente, sentar. Às vezes a gente não consegue, né? Pelo nosso trabalho, é, enfim, pelo que a gente está é, fazendo, mas é a gente, né? é. Acalmar a mente É. mesmo, O que é né? importante, né, é Hum, a gente lembrar é que, como eu estava dizendo, às vezes vai ser necessário parar corporalmente para hum, você descobrir que a luz está em você. uhum, Mas isso não quer dizer que você, porque o que que o ego? O ego ele só associa as coisas aqui do mundo, né? E o hum, corpo, hum, ele é uma ilusão, ele faz parte aqui do mundo. Então, o ego associa o quê? Tá, se você encontrou a luz parado com o corpo, é só parado, sabe? Então é importante, né? Às vezes é pedido isso mesmo, parar corporalmente, mas só para você ver que a sua luz está a luz está em você, na mente, uhum, né? E, é, e aí tem toda uma desconstrução sobre é, o, o, a maneira como você encontrou essa luz, essa maneira não importa. É só para uhum, você ficar com a experiência de que a luz está em você, né? é, é. Entende? Isso foi muito bom você trazer, porque às vezes, né, o ego vai colocar uma série de restrições e regrinhas para a Isso. gente, Para né? você não acessar essa luz, Exatamente. né? Você Ah, só não, vai precisa estar conseguir. assim, É, assado, tal é, hora, tal é, cadeira, né? isso. Meia Eu hora, sei, eu uma fui hora. muito tempo escrava disso, gente, mas muito tempo, Hum, muito uhum, tempo. exatamente. Então, e Jesus fala que não existe regra, não existe restrição nenhuma, porque já está dentro de você, É, né? é, O amor já está dentro de você é, não consegue fugir dele. é, A mesma coisa a luz, vamos é, dizer, são sinônimos, né? O amor e a luz é a mesma é. coisa, né? E aí o caminho para a gente experimentar isso, às vezes para cada um vai ser de um jeito. Hum, Às vezes, sei lá, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta, sei lá, de hum, cuidar de planta, não sei. O Espírito Santo lembra que ele usa tudo que a gente gosta. hum, Mas lembrando, ele também vai sempre te lembrar que não é só naquele momento que você está fazendo aquilo. Ele vai só usar aquilo que você gosta, que parece que te acalma, para te lembrar que a luz está aí, né? Então hum, é importante, assim. E é legal a gente se abrir, assim, sabe? Para experimentar isso. Eu já tive várias pequenas experiências, assim, de um estado muito maravilhoso, lavando louça, né? Dobrando roupa, sabe? Subindo a escada aqui de casa, que a minha casa tem hum, andar, assim, os quartos ficam em cima. E, nossa, eu me lembro, assim, ó, no meio da escada, sabe? Então, é, é isso, né? Porque se a gente limita, né? Ah, não, é só quando eu tô fazendo tal coisa.
né? Então a gente abria a mente. Não, essa experiência foi só para me mostrar que essa luz está aqui. Então eu quero experimentar mais ela, né? Exato. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu fazer, né? Então é importante a gente abrir a mente para isso. Muito bom, né? Muito gostoso. Vamos lá. Lá. Seguimos? Seguimos. Seguimos. Parágrafo 6. 6. Senta-te quieto e fecha os olhos. A luz dentro de ti é suficiente. Só ela tem o poder de te dar a dádiva da vista. Exclui o mundo exterior e deixa que os teus pensamentos voem para a paz interna. Eles conhecem o caminho, pois pensamentos honestos, intocados pelo sonho das coisas do mundo exterior a ti, tornam-se os santos mensageiros do próprio Deus. Nossa, que coisa mais linda. Olha só. Exclui o mundo exterior e deixa que os teus pensamentos voem para a paz interna. E maneira mais delicada de trazer isso, né? Meu Deus. Eles- Eu sinto também de lembrar, né, quando Jesus sempre fala sobre a dádiva da vista, né? A dádiva da vista é a visão de Cristo que a gente consegue através, né, da ajuda do Espírito Santo, né? Então, a dádiva da vista é a gente querer enxergar além das coisas, além do mundo externo, né? É uma visão que nós já temos dentro de nós também, né? Que faz parte dessa luz que nós estamos falando. Então, quando a gente pede ajuda para o Espírito Santo, né, para a gente poder ver além das coisas, nós vamos ter uma visão de mundo totalmente diferente do que a que nós temos hoje. Sim. Ai. Pois pensamentos honestos, intocados pelo sonho das coisas do mundo, aquele já dá uma dica o que que é um pensamento honesto, né? Hum, Pensamento honesto é um pensamento que não tem nada, não tá relacionado ao tempo, hum, ao mundo, hum. ao mundo exterior, a ti, tornam-se os santos mensageiros do próprio Deus. Parágrafo 7. Esses pensamentos, tu pensas com ele. Eles reconhecem a sua própria casa e apontam com segurança para a sua fonte, onde Deus, Pai e o Filho são um. A paz de Deus está brilhando sobre eles, mas eles têm que permanecer contigo também, pois nasceram dentro da tua mente, assim como a tua mente nasceu na de Deus. Eles te levam de volta à paz de onde vieram, apenas para lembrar-te de como tens que retornar. Nossa, isso é lindo aqui, porque Jesus está nos lembrando que o perdão, ele não é seletivo. O perdão abrange a todos. Então, a paz de Deus está brilhando sobre eles, mas eles têm que permanecer contigo também, Uhum, pois uhum, nasceram dentro da tua mente,
assim como tua mente nasceu na de Deus. Então, todos nós somos filhos de um único Pai. Então, nós temos que levar todos os nossos irmãos conosco, na mente. É óbvio que nós estamos falando sempre na mente, né? Mas o perdão é isso. O perdão, ele não seleciona. A gente não fala, esse eu perdoo, aquele eu não perdoo, porque aquele fez aquilo comigo. Então, depois, é muito bom a gente poder relembrar sobre o perdão, né? Que o perdão é sobre aquilo que o nosso irmão não fez para nós, aquilo que a gente acha que ele fez, né? É o perdão do mundo, o perdão verdadeiro, é o perdão que é isento do passado, isento de qualquer coisa que traga, né, uma memória de julgamento ou de qualquer tipo de ataque que a gente pense que a gente sofreu. Parágrafo 8. Eles atendem à voz do teu pai quando te recusas a escutar, e eles te incitam gentilmente a aceitar o seu verbo quanto ao que tu és, ao invés de fantasias e sombras. Eles te lembram de que és o co-criador de todas as coisas que vivem, pois assim como a paz de Deus está brilhando em ti, tem que brilhar sobre elas. Uhum. São esses pensamentos, né, que vão fazer esse caminho com a gente, né? Porque aqui ele está falando, esse eles são os pensamentos, né? É aqui, são os mensageiros do próprio Deus, né? É Uhum. através desses pensamentos, né? Parágrafo 9. Hoje praticamos aproximar-nos da luz em nós. Tomamos os nossos pensamentos dispersos e os trazemos gentilmente de volta ao lugar em que se alinham com todos os pensamentos que compartilhamos com Deus. Não os deixaremos extraviarem-se. Deixamos a luz dentro de nossas mentes. Vou repetir. Deixamos a luz dentro de nossas mentes, orientá-los para que voltem para casa. Uhum. Deixamos a luz. Como a nossa parte é pequena, né? Essa parte é só trazer. Deixamos a luz dentro de nossas mentes orientá-los para que voltem para casa. Nós os traímos, ordenando-lhes que se afastassem de nós. Mas agora nós os chamamos de volta e os limpamos de estranhos desejos e de anseios desordenados. Nós lhes restauramos a santidade da herança que receberam. Você quer falar alguma coisa? Eu tô na dúvida aqui de quem. Chegou uma dúvida aqui. Mas é de interpretação. Tá tudo certo. Uhum. Seguimos. Então, vamos lá. Parágrafo 10 para a gente finalizar a lição, então. Assim, as nossas mentes
são restauradas com eles e reconhecemos que a paz de Deus ainda brilha em nós e a partir de nós brilha sobre todas as coisas vivas que compartilham a nossa vida. Nós as perdoaremos todas, absolvendo o mundo inteiro pelo que pensamos que ele fez conosco. Aqui é o perdão verdadeiro. Pois somos nós que fazemos o mundo tal como o queremos. Agora, escolhemos que ele seja inocente, isento de pecado e aberto à salvação. E depositamos a nossa bênção salvadora sobre ele ao dizermos: a paz de Deus está brilhando em mim agora. Que todas as coisas brilhem sobre mim nesta paz e que eu as abençoe com a luz que há em mim. Nossa, Coisa mais linda. É isso, é uma lição maravilhosa. maravilhosa, uma lição bastante profunda, uma lição que traz vários conceitos, né? Vamos se dizer, básicos do curso em milagres, né? Fala sobre o perdão, fala sobre o Espírito Santo, fala sobre a luz quando nós fomos criados, fala do nosso verdadeiro ser como filhos de Deus e não como filhos do ego, né? Então é muito importante, é uma lição muito linda mesmo. Então é isso, né, amorzinho? É isso. Vamos juntos. Nossa, que presente. Obrigada, amorzinho, por ser firme aí na sua luz e trazer essa lição pra gente. É isso. Então é isso, Vamos juntos. seguimos. Seguimos. Um beijo. Um beijo, pessoal, lindo dia a todos. Obrigada. Até amanhã, beijos.